Júlia, quais conselhos você daria para quem está começando um escritório de projetos do zero, quem está começando agora? Justamente essa pergunta que eu recebi várias e várias vezes dos meus seguidores lá no Instagram. Será que eu preciso abrir um CNPJ? Será que eu preciso alugar uma sala? Será que eu preciso ter um site? Como que eu faço para fechar o meu primeiro contrato, meu primeiro projeto? O que eu preciso comprar? Que tipo de computador que eu preciso ter? Então, esse vídeo é para profissionais que querem ter o seu próprio escritório, construir o seu próprio escritório, sair do CLT e ter seu próprio negócio de projetos de instalações hidroelétricas de excelência. Quem está saindo da faculdade e quer montar o seu escritório, ter um escritório sólido e lucrativo. Então já deixa o seu like se você quer isso para tua carreira, se você quer isso para tua vida, para realmente se destacar, viver bem da sua profissão, realmente ganhar dinheiro e realizar teus sonhos com projetos de instalações dentro desse mercado que está cada vez mais concorrido e mais exigente. Nesse vídeo eu vou te abrir os olhos para os 5 problemas mais comuns que profissionais enfrentam quando iniciam de forma errada no seu escritório de projetos de instalações. O primeiro é que eles acabam assumindo despesas muito altas, não conseguem se bancar porque essas despesas são muito maiores do que eles estão tendo de faturamento no início do escritório. Segundo, aquele profissional que já está com o escritório, está começando aí nos primeiros meses, trabalha muito, só que chega no final do mês e não vê dinheiro. Terceiro, o profissional que está fechando seus primeiros projetos, está tendo suas primeiras conquistas, só que não sabe como atender o cliente e como fidelizar desde os primeiros clientes. Quarto, a comparação que ele tem com o restante do mercado, com a restante da concorrência, com os modelos de projetos que os outros escritórios estão entregando. E 5, o profissional que não tem clientes, ele não sabe como começar. Ele abriu o seu escritório e aí ele não tem nenhum cliente, não tem nenhum projeto e não sabe como mudar esse cenário e acaba cada vez mais frustrado. Então vamos mudar essa realidade e a partir de agora eu vou mostrar para você o que você realmente precisa para iniciar os seus projetos de instalações, o seu escritório de projetos de instalações de forma sólida, lucrativa e tendo sucesso nessa área. Primeiro de tudo, você precisa entender que você está começando agora, então comece pequeno, comece com o que você tem hoje, comece fazendo com o que você tem hoje. Não tente inventar a roda e foca em fazer o simples bem feito. Muitos profissionais acreditam que para trabalhar com projetos em BIM, projetos de instalações em plataforma BIM, precisa de um super computador, de uma super estrutura e na verdade não. Até você vai precisar disso se você já começar trabalhando com empreendimentos de 20, 30, 50 pavimentos, que aí vai sobrecarregar a tua máquina se ela for simples. Só que essa não é a realidade de quem está começando. Quem começa a trabalhar com projetos de instalações não começa a trabalhar com esse tipo de projeto, esse tipo de porte de projeto. Então, com o teu computador, tenho certeza que o notebook mais simples, porque eu já trabalhei com outro notebook super simples, eu trabalhei durante anos utilizando o Revit com projetos de instalações de excelência em plataforma BIM, usando um Sony Vaio, que eu tinha desde a faculdade. Então, o que você precisa é do teu computador, o carregador do teu computador e o mouse para você começar a trabalhar com projetos de instalações. Segundo, você precisa ter processos. E eu não estou falando aqui de processos da advocacia, do direito. Eu estou falando de processos de trabalho. Júlia, como assim? Eu vou fechar meu primeiro projeto, vou começar a fazer esse projeto. Não é assim que funciona para você construir um escritório sólido, lucrativo e de sucesso. Isso é um profissional amador que fecha o teu primeiro cliente, é mal falado, acaba com a reputação logo no começo da carreira e não fideliza esse cliente. Então, para você estar nesse outro cenário, nesse outro formato de escritório, você precisa ter processo. E não é nada complicado, não. O processo, ele vai definir, ele vai delinear exatamente o que você precisa fazer. Mesmo trabalhando sozinho, tendo que fechar contrato, captar cliente, desenvolver projeto, dimensionar projeto, detalhar projeto, apresentar projeto. É assim que a gente começa. Eu também comecei assim, antes de ter um escritório com mais colaboradores. Esses processos, eles conduzem o que você vai fazer desde o primeiro contato com o cliente. A forma que você vai atender o cliente, vai precificar o projeto para ele, vai apresentar uma proposta para ele para realmente ter um contrato fechado, como que você passa
confiança, como que você passa autoridade para o teu cliente. E entenda que confiança é uma palavra-chave dentro do nosso mercado. E depois que você tem esse processo do contrato fechado, vem o processo de desenvolvimento do projeto. Nenhum projetista quer ficar 20 horas em cima de um projeto que demoraria 5 horas para fazer. Entendeu passo a passo exatamente o que você precisa fazer, em que momento lançar um tubo, em que momento consultar o cliente, o que analisar antes de começar o projeto, como dimensionar as instalações, isso num passo a passo. Isso se chama processo de desenvolvimento do projeto. Para chegar lá no final e ter o processo de apresentação e entrega do projeto para o cliente. Para quê? Para fidelizar, para ser bem falado, para construir uma boa reputação, para ser bem visto dentro do teu mercado, porque projetos de instalações a gente trabalha principalmente com construtoras, com parceiros, engenheiros e arquitetos, e você vai ficar bem falado dentro desse meio, do meio que você está atuando, do meio que você está trabalhando. Então, esse processo de projeto, que é o que eu chamo aqui dentro do escritório de Método Pro, vai desde o primeiro contato com o cliente, desenvolvimento do projeto, até a fidelização desse cliente e ainda oferecendo mais serviços que a gente chama de serviços pós-projetos depois que a gente entregou o projeto para ele. E aí a gente vem para o nosso terceiro item, que é justamente essa esteira de serviços. É difícil, sim, para quem está começando, já iniciar trabalhando apenas com projetos de instalações hidroelétricas. Por quê? Se você faz o projeto do zero, pode ser que quando você for captar o teu primeiro cliente, ele já está, uma construtora, por exemplo, que é um cliente super em potencial para projetos de instalações, essa construtora, ela já está com a obra em andamento, ou ela já vai iniciar a obra e já está com os projetos prontos, só que os projetos geralmente eles são feitos em AutoCAD, são projetos que não são compatibilizados, são projetos que o cliente, essa construtora, sequer recebeu um quantitativo das instalações e por isso que a gente tem uma esteira de produtos, além de atender mais vezes o mesmo cliente, a gente já consegue atender com esses tipos de produto exatamente um momento específico para aquele cliente, para a gente não perder o contato, para a gente conseguir o cliente que já está com a obra em andamento, para a obra para iniciar e os projetos já estão prontos, a gente tem serviço para isso. Então, se você tem interesse de conhecer a minha esteira e dos meus alunos, essa esteira de produtos, então comenta aqui embaixo se faz sentido para você e se você quer conhecer a minha esteira e dos meus alunos dessa esteira de produtos de projetos de instalações, na área de projetos de instalações. E antes do quarto item, no final desse vídeo eu vou deixar uma dica de ouro para você não errar nos teus primeiros projetos, nos primeiros contratos que você fechar e entregar os projetos de instalações. E aí o nosso quarto item é a diferenciação. Eu já falei para você que o nosso mercado realmente, ele tá concorrido, ele tá saturado, ele tá exigente, saturado de quê? De maus profissionais. E por isso que a diferenciação ela entra em cena quando você quer construir um escritório lucrativo, sólido e de sucesso. Porque a diferenciação, ela vai te colocar um passo à frente, ela vai te colocar como destaque no restante da concorrência, na multidão de engenheiros e arquitetos que se formam todos os anos. E essa diferenciação não vem em você apenas trabalhar com projetos em plataforma BIM. Vem desde o processo inteiro de projeto, como que você atende o cliente, como que você apresenta a proposta para ele, como que você gera a confiança para ele, gera autoridade, o entendimento que você tem sobre o assunto que você está prestando aquele serviço, a forma que você tem o processo de desenvolvimento do projeto para o cliente entender o que você está fazendo e não fazer como a maioria dos profissionais fazem, que é fechar o projeto com o cliente, de repente o projetista some durante 2 semanas sem dar nenhum feedback para o cliente, sem não ter nenhuma interação com o cliente, do sonho do cliente, do investimento do cliente, da obra do cliente, da realização da vida dele naquela obra, e aí o projetista simplesmente volta para entregar os arquivos em PDF e o cliente que se vira lá na obra para executar as instalações. A gente leva toda essa diferenciação em cada passo que a gente executa dentro do projeto e dentro do atendimento com o cliente. E é isso sim, que te coloca um passo à frente, que te coloca em destaque em relação aos outros profissionais. Quinto item, e não menos importante, porque um escritório ele não sobrevive sem clientes.
Para você entregar um projeto de excelência, um projeto de destaque, você atender bem o cliente, você precisa ter clientes. Então você precisa entender, para você sair do CLT e ter um escritório, você precisa entender de marketing, precisa entender de vendas, de captação de clientes. Para você ter os clientes, ter o teu faturamento, porque você não vai conseguir sustentar um escritório, você não vai conseguir sustentar a tua vida, os teus sonhos, a tua realização, a tua família sem ter clientes. Por isso que o cliente é o primeiro pilar do método PRO, que se chama captação e fechamento de contratos. A gente precisa captar os clientes porque mesmo que você abra uma sala linda, maravilhosa no centro da cidade com uma super placa, o cliente não vai chegar lá e bater na porta para fechar um contrato se você não tiver processo, se você não tiver estratégia de captação. Então, sim, é extremamente importante. E para você ter acesso a esse método completo que vai da captação, desenvolvimento do projeto com toda modelagem, dimensionamento, parte técnica, normativa, detalhamento, quantitativo, normas da concessionária, aprovação na concessionária, até entrega e fidelização do cliente, que é o método PRO, eu vou deixar aqui embaixo a lista de espera, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, não estou com turmas abertas. Mas se você estiver na lista de espera, assim que eu tiver uma nova data, você vai receber em primeira mão e com oferta exclusiva de lista de espera. E antes de finalizar e te dar a dica de ouro, eu quero te falar mais uma coisa, que eu tinha isso na minha cabeça. Eu acreditava que realmente eu precisava abrir uma sala no centro da cidade, precisava ter um escritório, precisava mobiliar um super escritório para atender meus clientes e para projetos de instalações, o que é um privilégio que a gente não precisa. A gente tem poucos contatos com o cliente durante o desenvolvimento do projeto e a gente consegue começar e trabalhar com projetos de instalações mesmo dentro de casa. Olha só o exemplo de alguns dos meus alunos que trabalham em home office, que realizaram o sonho de trabalhar em home office, perto da família, perto dos filhos e ainda tendo um alto faturamento com projetos de instalações. E a dica de ouro para você não errar nos seus primeiros projetos, eu vou deixar aqui em algum lugar nessa tela para você assistir esse vídeo onde eu conto os 4 maiores erros que tiraram dinheiro do meu escritório por erros que eu cometi nos meus primeiros projetos de instalações. Um grande abraço e eu encontro você no próximo episódio.